boa noite. Mais uma vez estamos aqui com um tema que é um tema extremamente oportuno para essa época do ano, final de ano, um convite a uma introspecção sobre um tema que, a meu ver, é a maior plataforma espiritual de todos os tempos, que são as bem-aventuranças. Mas antes da gente passear sobre esse tema, convido vocês a aquietarem um pouco o corpo, aquietarem um pouco a mente, procurando assentar a sua presença depois de um dia de trabalho, assentar um pouco mais, observando a sua respiração e a qualidade dessa respiração, sentindo também o seu corpo em toda a extensão, desde os seus pés, tocando a superfície, o apoio dos seus glúteos no assento da cadeira, o apoio das suas costas na cadeira, seus braços relaxados, seu tronco um pouco mais relaxado. Vamos tomando conhecimento da nossa presença e da qualidade do nosso ambiente mental nesse momento. Observe o fluxo da sua respiração. Deixe que esse fluxo te convide a um momento mais introspectivo, onde você pode perceber o seu corpo, onde você pode perceber essa acomodação sobre o assento, mas também você pode perceber como está a sua mente. Se está borbulhando, ou se está agitada com muitos pensamentos, ou se você já consegue aquietar um pouco mais, observando pequenos espaços no fluxo desse pensamento, desses pensamentos. Pequenas pausas, micropausas entre um pensamento e outro. E se você consegue observar essa pausa, leve a sua atenção para a respiração. Observe o ar entrando e o ar saindo através do movimento contínuo do seu diafragma. E veja se é possível observar o intervalo, exatamente o espaço entre a inspiração e a expiração. Entre esses dois movimentos tem um momento de pausa. Leve a sua atenção. Quando cessa a inspiração e antes que comece o movimento de exalar, naquele espaço de pausa, leve a sua atenção e observe o seu fluxo incessante. E então, vamos trazer as nossas mãos unidas em Prana Mudra próximas ao coração. Vamos inspirar. E ao expirar, vibremos juntos o mantra 3 vezes. Om.
Vamos descer as nossas mãos e bem devagarzinho vamos abrindo os nossos olhos, lembrando que estamos iniciando um momento muito auspicioso, fechando um ciclo, o ciclo de 2024. Foram muitos dias que se seguiram de desafios, também de conquistas, de aprendizados contínuos. E é preciso que valorizemos a possibilidade de chegarmos juntos nesse momento e de estarmos não sobrevivendo, mas vivendo e buscando viver cada vez mais com qualidade e consciência. A nossa conversinha de hoje, o nosso papo de hoje vai ser sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Para Mahatma Gandhi, um grande pacificador, talvez um dos maiores karma yogis desse planeta. O que é karma yogi? A karma yoga é uma das escolas mais antigas de yoga, mais tradicionais, que é yoga da ação correta. Então, Mahatma Gandhi foi um pacificador que conseguiu libertar a Índia do domínio inglês através da ação correta, através de satyagraha. A gente sempre fala aqui, quando cabe, que é a ação correta, a ação sem violência. E Karma Yogi é o yogi que pratica Karma Yoga, a yoga da ação correta, do reto agir. Então, para Mahatma Gandhi, se todos os livros filosóficos, espirituais e religiosos queimassem, mas dois sobrevivessem ao fogo, a humanidade estaria salva. E quais são esses dois livros que Mahatma Gandhi coloca aqui como sendo de tamanha importância para a humanidade, para o crescimento espiritual filosófico da humanidade? O Sermão da Montanha, do nosso querido Mestre Jesus, e a Bhagavad Gita, que é um livro sagrado na Índia, que também traz a história do diálogo entre Krishna e Arjuna, mestre e discípulo, no campo de batalha, né? O pano de fundo é a luta pela justiça. Não há dúvida que o Sermão da Montanha é um momento onde Cristo, depois de um longo processo meditativo, afastado, em absoluto, em absoluta solidão, em profunda meditação, ele reúne os seus discípulos e também algumas pessoas que se aproximavam, porque estavam desesperadas, em sofrimento e precisavam de uma palavra de conforto, estavam seguindo o Mestre, mas mais próximo do Cristo estavam os seus 12 discípulos, que se achegaram naquele momento e que Cristo pressentiu que eles estavam um pouco mais preparados para esse sermão belíssimo, para essa conversa ao pé do ouvido sobre espiritualidade e iluminação. E começou a falar. Nós precisamos lembrar que muitos avatares que já estiveram nesse planeta utilizaram a palavra como um caminho de iluminação, tentando mostrar a nós, espíritos em processo educativo e pedagógico ainda, um caminho, e através de didáticas diferentes, de formas diferentes, ferramentas diferentes, mostrar um caminho didático
onde fosse possível que galgássemos a iluminação. A iluminação, vamos entender aqui como a cessação de todo o sofrimento que a ignorância nos causa. O que nos faz sofrer é desconhecer a verdade. O que nos faz sofrer é uma velha preguiça espiritual, em que impede que tenhamos mais vitalidade e que coloquemos mais assertividade no nosso caminho de autoconhecimento. Obviamente, não é um caminho fácil, é um caminho que requer que lembremos diariamente, hora a hora, de que somos seres espirituais, que não estamos aqui passando uma chuva, que não estamos aqui à deriva, que temos um propósito, onde as tradições orientais chamam de Dharma, onde nossas tradições ocidentais podem chamar de missão, um propósito, que faz parte de um caminho evolutivo, onde todos nós estamos inseridos. Ninguém está aqui no plano material, dotado de um espírito, obviamente, que nós somos espíritos, essencialmente. Ninguém está aqui nesse contexto de reencarnação, porque não tem nada melhor para fazer. Nós estamos aqui porque compreendemos em algum momento que é através das vidas sucessivas, das experiências sucessivas, que nós vamos alcançar o aprimoramento das nossas virtudes. Ponto. Isso é fato. O hinduísmo reconhece, o espiritismo reconhece, e outras abordagens filosóficas e espirituais muito antigas, milenares, também reconhecem, porque compreendem que não faz muito sentido imaginar que só temos uma experiência e se a gente não conseguir o resultado que a gente deseja nessa experiência, estamos fadados ao esquecimento eterno. Não. É uma roda de renascimentos que estamos lembrando sempre aqui nas nossas conversas, para que não esqueçamos que todo o propósito que se levanta nessa encarnação e que nós alimentamos em trabalho, em disciplina, terá resultado. Todo o propósito terá resultado. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera movimento, ondulações. Se for uma ação benigna, uma ação boa, nós teremos frutos bons. Se for uma ação equivocada, teremos frutos compatíveis com esse equívoco. Isso nos torna responsáveis pelo nosso processo. Mas esses grandes avatares e o nosso Mestre Jesus, ele foi extremamente didático. Ele realizou alguns milagres no começo da sua vida, onde era necessário, porque nós precisávamos ver para crer, onde era necessário que fenômenos comprovassem a veracidade do que estava sendo dito pelo nosso mestre. Nós éramos crianças descrentes e precisávamos de uma comprovação fenomênica. Então, Jesus fez alguns milagres. Mais tarde, ele realizou mais ainda em ações do cotidiano, dando, através do próprio exemplo, toda a capacitação que precisamos, toda a exemplificação que necessitamos, para entender o quão seria possível cada um de nós também nos aventurarmos no próprio caminho de autorrealização. Quando Jesus sai em meditação, e quando Jesus, após um longo período em retiro espiritual, dias em retiro espiritual, sozinho, vence o próprio ego, vence a natureza material que ele precisou ter para estar aqui conosco, ele precisou se submeter a essa materialidade, com tudo que ela acarreta para um ser que já tinha uma maturidade espiritual excepcional. Mas ele se submeteu a isso, para que pudesse ensinar para a gente o beabá da espiritualidade, o beabá da transcendência.
E assim ele fez. Mas após esse momento recluso, em que ele ficou no deserto, em profunda meditação, ele volta e, imbuído em dar as boas novas, em dizer: olha só, eu estou encontrando uma forma altamente pedagógica, didática, para que se faça aqui um caminho, um esqueleto, um esquema organizado em que fique mais fácil compreender e seguir. E ele começa falando para os seus discípulos as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha é essa plataforma que é realizável, sobretudo porque nas 8 bem-aventuranças, precisamente são 8, Jesus nos trouxe absolutamente tudo que ele mesmo experimentou, realizou aqui e pôs como sendo algo possível de ser realizado por nós também. Em nenhum momento ele se colocou acima e dizendo, sendo o absoluto possível de realizar tudo isso. Em algumas passagens, ele nos diz que nós somos capazes de realizar também, que é possível que realizemos até mais do que ele estava realizando. E ali ele dá uma prova do primeiro, do, da primeira bem-aventurança. Felizes os pobres em espírito, bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, aquelas pessoas que compreendem que, sendo essencialmente seres espirituais, não estão imersos na materialidade, não estão confusos e confundidos pelo ego. Sabem que, estando aqui numa vida material, nós precisamos, obviamente, ter uma natureza individual. Mas que isso não quer dizer que somos tão individuais assim, que não podemos compreender e lembrar que somos parte desse cosmos e que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, pobres pelo espírito é a capacidade de dizer espiritualmente reconhecemos que somos parte desse grande oceano que é Deus. Somos gotas nesse oceano que é Deus. Somos parte desse oceano. E assim temos uma visão do coletivo. E assim lembramos e lembremos de que não somos melhores, que somos parte, que fazemos parte do oceano de Deus. E ele continua: felizes os aflitos, porque serão consolados. Todos nós estamos aqui. A aflição vem através do equívoco, do engano, da ideia equivocada que temos de que somos somente esse ser material. E que estamos imersos nesses eventos materiais que estão relacionados à vida mundana. Mundana referente ao mundo, não é de outra forma, a vida material. E aí, quando nós esquecemos que somos esse ser espiritual que Cristo nos lembrou várias vezes nas passagens, que ele deixou registrado, né, que os discípulos deixaram através dos evangelhos, quando a gente esquece que nós somos esse ser espiritual, todos os eventos que estão relacionados à nossa vida mundana, e mais uma vez deixando claro, ao mundo material, que estão relacionados às problemáticas do dia a dia, às coisas das conquistas efêmeras, isso vai ganhando uma proporção tão grande que nossa vida se resume a administrar esses probleminhas.
essas coisas. É trabalho, é o que eu vou comer, é se eu tenho dinheiro para fazer uma viagem. E isso faz parte. Isso faz parte. Não tem nenhuma apologia à dissociação aqui, nenhuma apologia a uma vida miserável, a uma vida hermeticamente fechada para as coisas materiais. De forma alguma, nós estamos no mundo material, nós vamos estar inseridos nesse contexto de materialidade, mas a única coisa que a gente precisa lembrar é que isso não é tudo. E a gente precisa se recordar sempre, diariamente, de que somos seres espirituais. Senão a vida da gente vai se resumir a aflições dadas pelos infortúnios dos eventos relacionados a um cotidiano meramente material. É só isso que eu quero dizer. E que Cristo, nas bem-aventuranças, ele nos recorda. Em cada bem-aventurança, olha, vocês terão aflição. Mas eu espero que a maior de todas as aflições não seja, a maior de todas, não esteja meramente relacionada a eventos materiais, mas que seja uma aflição genuína pelo desejo de encontrar a face do nosso Pai. Que seja uma aflição por querer encontrar o autoconhecimento e, através dessa paz oriunda desse caminho seguido dia a dia através de uma memória de que somos seres espirituais, que nós possamos nos tornar pessoas melhores, possamos diminuir o sofrimento, possamos encontrar a face de Deus nas pequenas ações do dia a dia e possamos, com isso, dar a nossa contribuição planetária, através do exemplo de que estamos buscando a Deus. Então, felizes os aflitos, porque serão consolados. Pela ânsia de encontrar a face de Deus, pela ânsia de mitigar o sofrimento em nós, através das aflições diárias, às vezes por coisas que não deveriam nos arrebatar da forma que estão nos arrebatando. E essas coisas vão ganhando proporções absurdas e vamos sucumbindo à ideia de que somos seres espirituais. Depois ele diz: felizes os mansos, porque possuirão a terra. A única forma de encontrarmos a mansidão também é através do autoconhecimento, do entendimento de que quando estamos rendidos à ideia de que não estamos sozinhos, que existe um cosmo, uma inteligência macro, uma rede maravilhosa que, quando estamos conectados, nos assiste, porque quando estamos desconectados, não é que não exista uma assistência espiritual. A assistência espiritual, a assistência divina é sempre, é permanente, é ostensiva. Mas quando estamos desconectados, fica impossível fazer conexão, girar o daio e conseguir a sintonia na rádio certa, no canal certo. Então, é preciso que nós possamos permitir essa conectividade para que a espiritualidade atue a nosso favor. Então, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos, ser manso é resultado de uma conexão com Deus. Observe que passo a passo, o que ele nos traz aqui é a necessidade do trabalho em direção à humildade, à mansidão, à misericórdia, à bondade, à brandura, que tudo isso é oriundo do autoconhecimento. Então, o que o Cristo pede é que coloquemos mais atenção, coloquemos mais energia, coloquemos mais intenção no caminho de volta à pátria espiritual, na lembrança de que somos filhos de Deus. Vão acontecer coisas que desafiarão alguns propósitos, porque estamos num aprendizado. Se tudo agradar, nós vamos cair no limbo, numa zona morta.
Se tudo agradar, estaremos habituados somente a lidar com o prazer. E o prazer nos ensina muito menos do que o desafio, onde nos coloca frente a frente com nossas competências e nos estimula a fazer coisas diferentes, onde podemos desbravar essa grande floresta densa do desconhecido. As potências que temos, mas que estão esquecidas, mas que temos, porque temos uma jornada espiritual longa e precisamos relembrar disso. E o que nos relembra essa trajetória não são os prazeres, não são as facilidades, infelizmente não, mas são os eventos desafiadores que nos possibilitam fazer contato com uma memória de superação, com uma memória de recursos em que em algum momento no passado já lançamos mão e que precisamos retomar esse conhecimento. Então, o que o Cristo diz nas bem-aventuranças é: volte a sua atenção para Deus, volte sua atenção para mim, que sou o filho, que sou o representante, que estou aqui lhe dizendo: é possível, eu mesmo realizei em mim essas habilidades espirituais. Você pode. É só um lembrete. E aí ele segue. Felizes os que têm fome, porque serão saciados. Que fome é essa que nosso mestre está falando? É fome de comida física? A gente pode até imaginar que sim. Claro, numa visão mais material. Mas numa visão espiritual é fome de Deus. É fome de um desejo genuíno de encontrar a face de Deus. É fome de cessar o sofrimento através de equívocos, do véu de Maia, o véu da ilusão, como dizem os orientais, os hindus, do véu da ignorância. É a fome de cessar o sofrimento através da confusão mental, através da identificação contínua com o ser individual, que é o ego, com o ser material. Mas se perceber como espírito, Atman, alma, essência divina. É essa fome que o Cristo quis lembrar para nós, que é bendita. Porque se não temos a fome de Deus, teremos fome de quê? Teremos fome de prazeres momentâneos? Prazeres somente materiais? É muito bom ter prazer material, lógico. Mas não podemos ser reféns somente desses gozos passageiros. Eles não vão nos sustentar muito tempo nas benesses que o Cristo nos prometeu, porque elas fazem parte do espírito, não da matéria. Tudo que está relacionado à matéria é muito efêmero. É o prazer inicial que vai configurar o contato com algo em que precisamos continuar com a curiosidade em avançar em direção ao mais sutil. É importante fazer contato com as coisas que estão relacionadas à nossa natureza material? É. É importante entender os sentidos e como eles estão nos relacionando com o mundo material, o mundo externo? É importante. Claro, não é à toa que nós temos os sentidos: visão, olfato, paladar, tato, audição, porque é a forma como a mente se relaciona com o mundo externo, né? E a gente experimenta desde cedo, desde o primórdio dessa encarnação, o contato com as coisas que agradam e com as coisas que desagradam. E o nosso sistema vai fazendo esse critério de escolha. Mas a gente precisa avançar em direção a isso, ao espiritual, e não parar
ficar uma encarnação inteira e várias encarnações somente ligados aos prazeres que são tão perecíveis. Um exemplo, eu amo maçã. Eu amo maçã. Eu amo manga. Eu adoro manga. Eu como uma manga com um prazer enorme. Mas imediatamente, quando eu pouso sobre a minha língua uma fatia de um filé de manga e eu sinto aquele prazer, tão logo eu engulo o pedaço da manga. É muito perecível. Então, tudo relacionado à matéria tem um tempo. É impermanente. E a gente vai fazendo contato com esses prazeres para que depois a gente tenha a fome de experimentar o prazer relacionado ao reino dos céus. É isso que o Jesus quis nos dizer aqui. E ele segue. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. É lógico quando eu faço contato com a misericórdia de Deus, porque continuo nesse caminho de autoconhecimento, de aprimoramento espiritual. Eu dou, eu ofereço ao irmão a misericórdia e eu recebo desse universo próspero a misericórdia de volta. Porque esse é o fluxo do universo, é o fluxo da vida. Eu vou receber o que eu dou. E esse é um experimento. A misericórdia que eu ofereço para o meu irmão é a misericórdia que eu vou receber. Vamos seguindo. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-vindo a minhas criancinhas. O que que ele quer dizer com puro de coração? Quando nós somos criancinhas que estamos ainda destituídos de um ego cristalizado, nós somos um recipiente vazio, mais ou menos vazio. Não completamente vazio, porque somos espíritos e temos outras experiências, mas vazios com relação a essa experiência dessa encarnação, quando ainda estamos resetados de algumas outras experiências, por isso não lembramos de muitas coisas. Esse é um esvaziamento proposital para que possamos fazer contato com algo novo e possamos ser preenchidos por algo novo. E essa é a experiência durante a vida. Nós, quando somos crianças, nós não somos preenchidos. E nós temos uma curiosidade infantil, que é uma humildade em querer aprender coisas. Por isso que ele diz, puros de coração. As criancinhas são puras de coração, porque não tem ainda essa formatação, essa borda cristalizada do ego que faz a gente dizer, eu sou assim, eu não vou mudar. Não, não vou mudar, eu sou assim. E acha lindo ser assim e não mudar. Então ele pede que retornemos à condição da criança, onde existe uma pureza de coração, uma disponibilidade para aprender, uma curiosidade para o novo. Porque o novo só vai acessar a gente se a gente tiver a curiosidade da infância, a despretensiosidade da infância. Eu não sei, então eu posso saber, eu posso aprender. Me diz, como é que eu faço? Mas quando a gente está mais velho, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai vivendo uma vida meramente material, a gente vai sendo formatado por uma configuração social, pelas, pelas caixinhas que a sociedade impõe e que vai nos aprisionando. E com isso, estamos tão repletos de conceitos que não temos mais espaço vazio para nada. E ele pede aqui. Felizes, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, porque eu preciso me esvaziar das crenças, dos conceitos, das ideias preconcebidas de quem eu sou, para me esvaziando, eu poder recepcionar um conteúdo espiritual. Os orientais têm um ditado em que eu acho belíssimo, em que diz que a utilidade do vaso está no vazio. Vaso cheio não tem utilidade.
E é isso que Cristo diz aqui. Se vocês estão cheios de ego, se vocês estão cheios de conceitos, se vocês estão com a autoimagem cristalizada, esvazie-se, traga a pureza do coração. Deixe menos mente, menos ego, mais coração, mais alma. Coloque mais alma e se esvazie de coisas que estão ocupando muito espaço e que estão indisponibilizando, estão nos indisponibilizando para recepcionar o novo, as boas novas, as bem-aventuranças. E seguimos. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, assim como ele. É um caminho, é passo a passo, é uma colcha de retalhos tecida nas linhas do amor de Deus, da consciência crística. Quem promove a paz é porque já encontrou a paz dentro de si, já se esvaziou, já se preencheu de Deus, já trabalhou a humildade, porque quando eu estou cheia de conteúdo, não tem mais espaço para nada, eu sou soberba. Eu acho que eu já sei tudo, eu não tenho mais nada a aprender. A minha aflição é pelas coisas do mundo, não para enxergar a face de Deus. Eu não consigo ser mansa, porque eu vejo guerra e eu vejo conflito em tudo que desagrada meu ego. Eu perdi a competência em ser misericordiosa, porque quando eu não estou em paz, quando eu não compreendo os meus próprios processos, como eu poderei ter amor para compreender o processo do outro? E ele segue. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E esse é o oitavo, e ele ainda completa: felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande a recompensa no céu. Porque se você chega aqui, você entendeu Cristo. Você se caminhou no caminho da cristificação. Você se redimiu das suas dificuldades egocêntricas. Nós encontramos a Deus. Então, imagine se conseguimos chegar a esse lugar onde somos insultados e perseguidos com todo tipo de calúnia, porque estamos defendendo a palavra do nosso Cristo. É porque nós entendemos o caminho dele. E porque nós já estamos fazendo essa grande revolução espiritual em nós. Esse é o nosso sonho. E ele deixou esse caminho para que nós pudéssemos trilhar. Ele foi tão cuidadoso, ele foi tão didático, ele foi tão amoroso, que ele deixou esses 8 passos, essas bem-aventuranças tecidas. Mas é preciso que a gente olhe com os olhos da alma. Porque senão, a grande cilada é que a gente relacione passo a passo somente as coisas materiais. Mas é um convite para que a gente, estando nesse mundo material, como ele esteve, submetido a essa materialidade, submetido aos sentidos, submetido a um corpo físico, lembremos que somos espírito. Lembremos que ele nos deixou um caminho passo a passo da recordação de que somos seres espirituais e que é possível e que é viável. Então, a fome que ele fala aqui é a fome de Deus. Se a gente ficar costurando só em cima das coisas relacionadas aos sentidos e à materialidade, a gente vai entrar no ciclo contínuo de sofrimento e não vai transcender a ideia de que nas bem-aventuranças
Ele está fazendo um convite para que entendamos a nossa natureza material, mas que tenhamos curiosidade, desejo ardente, fome de encontrar cada vez mais sentido na nossa natureza espiritual. Essa é a fome de Deus, a misericórdia de Deus, que a gente possa doar essa misericórdia que recebemos de Deus, que recebemos do nosso Mestre Jesus, que recebemos o tempo todo da espiritualidade, para que a gente encontre o reino do céu, porque estamos alinhados com os propósitos do Cristo e por isso, talvez, quiçá, sejamos perseguidos, como tantos foram perseguidos, porque estamos alinhados com Ele e vamos desagradar. E Ele pede que a nossa aflição, faz, que é a aflição em ter força, disciplina no caminho espiritual, será consolada. Porque toda disciplina, toda fé, toda rendição a Deus será compensada. E assim, a gente faz uma lembrança de que estamos num momento muito propício para dedicar mais estudo às bem-aventuranças, uma a uma, que possamos compreender que nós somos filhos de Deus e que nosso Mestre Jesus o tempo todo, nos lembrava que somos herdeiros legítimos desse Pai. Não estamos esquecidos, jamais estaremos esquecidos, mas que precisamos nos lembrar dele diariamente, o tempo todo, agradecendo e nos conectando com essa parte que em nós pulsa por espiritualidade, por transcendência, por paz e por sincronicidade com Ele, com Deus, com Cristo. Convido vocês a fecharem os olhos mais uma vez. Convido vocês a deixarem que toque no coração de cada um de nós uma centelha divina que se acende e que nos recorda do compromisso que temos em prosseguir com o nosso Dharma, com o nosso propósito espiritual. Lembrando, mais uma vez, que nessa época, quando se aproxima o Natal, é importante que tenhamos a fé, que tenhamos o despertar. Quando se aproxima a virada do calendário e quando começa o ano novo, quando nós estamos no início dessa nova jornada, desse ano que se inicia, nós necessitamos refazer os nossos votos de espiritualidade, de credulidade, de rendição a Deus, aos ensinamentos que Jesus nos deixou, de uma maneira tão organizada e tão clara e tão vívida. Cada ciclo que se inicia é a oportunidade de que acordemos, despertemos de um sonambulismo que faz com que ano após ano após ano, a gente caminhe, mas há uma urgência para que nossos passos tenham mais segurança, tenham mais propósitos e tenham mais vitalidade. E que do fundo e no fundo dos nossos corações cresça um desejo de autoconhecimento, onde possamos, nesse novo ciclo que se inicia, acordar em nós o Cristo, toda a potência divinizável, toda a consciência cósmica e todos os ensinamentos
Porque não temos mais o merecimento do desconhecimento. Não temos mais o merecimento da ignorância total, absoluta e irrestrita. Já fazemos conhecimento com esses ensinamentos há muito tempo. Nos foi dado esse merecimento. Precisamos acender em nós uma vontade genuína de caminhar em direção a Deus. E através desses ensinamentos, aos poucos, lentamente, cessando a ignorância em nós, mitigando o sofrimento causado por essa ignorância e vendo, na verdade, que Jesus nos deixou, no próprio ensinamento e na própria ação, na própria experiência dele aqui, vendo que é possível alcançar mais amor, mais paz, alcançar a saúde espiritual, alcançar uma vida mais suave, mais leve e mais feliz. Convido vocês a trazerem as mãos unidas e vamos encerrar o nosso encontro de hoje, dizendo um chante, muita paz, que sintamos nos nossos corações a presença do amado Mestre Jesus. Nesse novo ciclo que se inicia, dia a dia, mês a mês, que estejamos juntos no propósito de encontrar a paz, de promover a paz, de produzir a paz, experimentando largamente a paz dentro dos nossos corações. Namastê. Namastê. E até o nosso próximo encontro. Agradeço imensamente a atenção de cada um, imensamente, e que possamos nos encontrar em breve. Até lá.